Olá a todos, bem-vindos ao nosso Fórum Saúde e Performance 360. O meu nome é Patrícia Rocha. O tema que vos trago hoje é o movimento, o melhor medicamento. Para falar desse tema, tenho comigo dois convidados. Tenho comigo o Dr. Bruno. O Dr. Bruno é fisioterapeuta, é osteopata também. Tem formação específica em Pilates, com dois níveis em Pilates. Pratica desporto desde sempre. Atualmente dedicou-se mais um bocadinho aos trails e é sócio-gerente da Osteoperformance. Olá, Bruno, bem-vindo Olá, boa hoje. tarde. Como entrevistado, mudaste de... Hoje mudei de ponto, de localização. Muito bem. Gostei da pasta. Passaste bem, fizeste bem. Olá, José. Temos também o Dr. José Gonçalves. O José é licenciado em Ciências do Desporto, na sua vertente de prescrição de exercício e atividades em academia. Ele atualmente está a tirar duas especialização, uma em mecânica do exercício e a outra em Resistance Exercise Performance pela REP. Atualmente é o nosso personal trainer na Osteoperformance. Olá, José, bem-vindo ao nosso fórum. Obrigado. No Dia do Trabalhador, acho que estamos bem, estamos enquadrados, estamos a querer com o nosso tema pôr as pessoas a trabalhar, porque se o movimento é o melhor medicamento, portanto o movimento implica de alguma forma trabalho. Bruno, quando alguém olha para este título, dá-lhe a sensação de que ok, o movimento poderá ser o melhor medicamento, mas isto pode não ser bem para mim. Quer dizer, se eu tenho dores a realizar um determinado movimento, se calhar o melhor é eu estar quietinha. Será mesmo assim? De que forma alguém com dor num determinado movimento, esse mesmo movimento pode ser benéfico? O título do fórum é mesmo a mensagem que nós vamos querer transmitir aqui mesmo é essa situação de desmistificar um pouco o facto das pessoas acharem que por terem dor ou por terem algum tipo de limitação, alguma patologia ou alguma doença, que é limitador de fazerem alguma atividade física. Quando digo atividade física, não falo só de exercício de treino específico, falo de qualquer tipo de atividade, mesmo uma atividade laboral ou algum tipo de movimento, como as atividades de vida diária. Por isso, a nível, o que é importante aqui salientar é isso mesmo, é que o movimento pode ser a chave para conseguirmos resolver e combater muitos dos problemas de quem nos procura e da população em geral, nomeadamente a dor, que é normalmente o que as pessoas mais se queixam, porque é um sinal de alerta, mas outras patologias, como há alguns casos de obstipação, de stress, ansiedade, problemas cardíacos, ou seja, estamos a falar de uma panóplia de patologias que podem ter como resolução a terapia pelo movimento, que seja um movimento geral, à base de exercício, como seja por restauro do movimento, que é muito isso que fazemos na área da fisioterapia e da osteopatia, melhorar o movimento, fazer um restauro da normalidade do movimento em alguns segmentos, e por isso, dessa forma, conseguimos ajudar as pessoas a melhorar o seu quadro clínico. Relativamente mesmo específico à dor, nós temos que compreender que a dor é um mecanismo fisiológico de alerta do nosso corpo, que algo não está bem. Falando um pouco mais da dor em específico, para as pessoas compreenderem, dando aqui um exemplo, se uma pessoa se magoar, por exemplo, na mão e esfregar, batemos com a mão num objeto, numa porta.
se começarmos a fazer fricção na mão, aquele estímulo que estamos a dar ao nível da pele de fricção vai-nos muitas vezes aliviar a nossa dor. E isso tem um processo fisiológico por trás, ou seja, o nosso corpo tem um processo permite que esse tipo de mecanismos reduzam a dor. E o movimento vai utilizar o mesmo tipo de mecanismo. O que nós utilizamos com o movimento é, como as vias do movimento que nós utilizamos a nível articular, especialmente, e mesmo a nível da pele e de vários tecidos, a nível neuronal, ou a nível dos nervos, digamos, para toda a gente perceber, tem uma informação ao nosso cérebro e à nossa medula de forma mais rápida do que a informação da dor. O nosso corpo, basicamente o que faz é que o corpo inibe a informação da dor, deixa de passar aquela informação e começa a ter percepção apenas do movimento. É quase como se fosse um efeito analgésico através do movimento. E é isso que nós muitas das vezes até utilizamos como uma ferramenta no nosso trabalho. Utilizamos o movimento quase como para um fator analgésico para os problemas, nomeadamente da dor. José, mas se alguém tiver dor, vai querer fazer, portanto, vai seguir as vossas instruções e vai querer fazer algum tipo de exercício, não é? Vou movimentar, vou fazer movimento. Uma pessoa com dor vai conseguir realizar corretamente um determinado exercício sem supervisão? Sim, Patrícia, é o seguinte, para já é importante nós termos só aqui uma reflexão de que o exercício pode ser um medicamento, mas também poderá ser, e isto é importante salientar, pode ser um veneno. Tudo vai depender da dose. E o exercício não, por isso o exercício não faz necessariamente bem. Fazer o exercício bem é que promove o bem para o sistema neuromusculoesquelético. Quando eu falo principalmente no fazer mal, o exercício físico fazer mal, vai um bocadinho de encontro a isso de tentar fazer o treino sozinho em casa, sem orientação. Isto porque quando não há um saber de como executar o exercício, de quando está a executar, se o está a executar de forma correta ou não, o não saber estes patamares pode levar a não estar a fazer o exercício da melhor forma e, num quadro clínico já de certa forma alterado, negativo, poderá ainda estar a prejudicar ainda mais já a situação atual. Portanto, uma pessoa com dor deve recorrer a um profissional do exercício para conseguir, no fundo, fazer então esse tal movimento, tornar um medicamento. Tornar um medicamento, é isso? Exatamente. Qual é o papel dos profissionais do exercício, portanto, no controlo da dor e na avaliação desses mesmos pacientes que vos procuram porque procuram no exercício um meio terapêutico? Para, Patrícia, é assim, o exercício físico cada vez mais está melhor e mais documentado os benefícios do mesmo. Tanto a nível hormonal como a nível físico. Quando me refiro físico, refiro-me ao sistema esquelético, ao sistema muscular e articular. Tanto como efeitos crónicos como efeitos agudos, o exercício físico traz vantagens. Por exemplo, podemos falar aqui, e agora dando um exemplo mais específico ao sistema articular, todas as articulações são compostas, têm características que são iguais em todas elas. Por exemplo, todas elas têm uma cápsula articular, todas elas têm uma cavidade articular, uma membrana sinovial, líquido sinovial e cartilagem hialina. Cada uma destas estruturas acaba por ter funções. Por exemplo, a cápsula articular é formada pelo tecido fibroso, a cavidade articular é a parte interna da cápsula, está cheia de líquido sinovial, o próprio líquido sinovial é produzido
pela membrana sinovial. E agora pegando aqui no líquido sinovial, que é acaba por ser o que tem um papel mais em específico com o exercício físico, o líquido sinovial é uma espécie de um lubrificante, para já que é como uma espécie na nossa articulação, em que o atrito é mínimo, ok? E quando é que há a libertação deste líquido? Só quando há movimento. Agora, quando há movimento, então o exercício físico seria um promotor para a utilização, ou neste caso a regeneração deste líquido e o aproveitamento do líquido na articulação. Se o exercício é assim, será que é sempre benéfico? E o que temos visto nos estudos é que não é bem assim. Nós temos que saber balancear, nós temos que perceber que o que estamos a promover de bem, por outro lado, podemos estar a promover de mal. E os exercícios ou os movimentos mal feitos podem estar a evoluir na regeneração do líquido sinovial, mas por outro lado está a prejudicar na sua composição articular. E o que nós temos visto é que depois dá-se alguns problemas em determinadas articulações, como é o caso das condromalácias e as artroses, aí já é um bocadinho o vosso domínio, mas de certa forma só o exercício feito de forma correta tem vantagens, neste caso, para o sistema articular. Quem fala do sistema articular fala de qualquer tipo de sistema ósseo, sistema muscular, parte hormonal, como é o caso, por exemplo, da diabetes, da hipertensão. O exercício acaba por acarretar vários benefícios para todos, para os componentes do corpo, mas tem que ser realmente bem feito. José, eu estava-te a perguntar se vocês, portanto, quando têm um paciente à vossa frente, se vocês fazem, portanto, uma avaliação desse mesmo paciente, das suas patologias, das suas limitações de movimento e se depois, então, vão trabalhar de acordo com essas mesmas limitações. Portanto, vocês acabam por fazer isso e a avaliação baseia-se nisso, exatamente, é o que é a mobilidade articular, a força muscular, ou quais são os parâmetros que vocês usam para avaliar os vossos clientes / pacientes? Sim, nós, em primeiro lugar, logo na primeira sessão, nós somos obrigados a fazer uma avaliação física ao nosso utente, ao nosso cliente. Isto porque, no fundo, é o nosso material, entre aspas, de trabalho. Se nós para podermos trabalhar o sistema esquelético de uma pessoa, somos obrigados a conhecer o que é que está na pessoa. E ninguém é igual. Se ninguém é igual, eu sou obrigado a avaliar cada pessoa através da amplitude de movimento, através da capacidade de gerar tensão ao longo de toda a amplitude de movimento, porque em algumas situações nós, por exemplo, podemos ter uma amplitude de movimento que promove, por exemplo, os 180 graus e a pessoa só conseguir gerar tensão, por exemplo, em metade desse movimento, ou então em 120 graus ou 130 graus. Ou seja, temos ali alguns graus em que a pessoa realmente tem amplitude de movimento, mas a capacidade de gerar tensão é reduzida. Então a avaliação, no fundo, que nós fazemos acaba por envolver muito disso, ou seja, não só avaliar a amplitude articular, mas perceber onde é que a pessoa é capaz de fazer força, no início, a meio, no fim, e a partir daí estruturar o exercício, adaptar o exercício para que o mesmo consiga fornecer a melhor resistência para a tensão capaz do músculo. Bruno, o que é que acontece a uma estrutura que se deixa de mover? Estávamos a falar que o movimento é o melhor medicamento. O que é que vai acontecer a uma estrutura que deixa de se mover? Nós aqui, para responder um pouco à tua pergunta, temos que partir da base. E de várias pessoas, também um pouco as pessoas a pensarem. Nós somos seres vivos, somos seres que temos movimento desde a barriga da nossa mãe. Os bebés, um dos sinais que as mães normalmente mais procuram para ver se está tudo bem é o bebê a mexer dentro da barriga. E o ser humano, infelizmente,
tem um início, um meio e um fim, e no seu fim sabemos como é que o corpo humano vai. Vai imóvel, sem qualquer movimento. Ou seja, o início da nossa vida é com movimento e acabamos no fim da nossa vida sem movimento algum. E quando digo movimento algum, não estou a falar só de movimento articular. Temos que falar aqui também do restante movimento. O nosso coração, para bater, tem que fazer movimento. Podemos falar em vários níveis de movimento. Podemos falar de movimentos globais, que é o movimento articular, que é o movimento visível, o movimento do corpo. Temos os movimentos dos órgãos, o movimento do batimento cardíaco, o movimento das nossas vísceras, dos nossos órgãos do estômago, o movimento dos intestinos. E depois temos os movimentos mais celulares e de outro tipo de tecidos, mesmo dos líquidos, o próprio sangue tem que ter movimento. O sangue tem que estar a circular por todo o nosso corpo para levar a oxigenação a todas as nossas células. As próprias células têm movimento, têm interação entre elas. Por isso, nós olhamos para o corpo humano como algo que no seu todo tem movimento, desde a mais pequena célula até à globalidade do corpo humano, percebemos logo a importância de nos mexermos. Porque senão, quanto mais perto nós estivermos da imobilidade, mais perto estamos da imagem do fim de linha, que é aquele ser inerte, sem movimento, sem atividade. Quando tu perguntas então qual é que é importante, o que é que acontece se nós não nos mexermos? Nós, para termos o nosso batimento cardíaco, serve mesmo para impulsionar o sangue por todo o corpo. Nós, quando estamos a mexer uma articulação, como o José falou aí bem, quando estamos a movimentar uma articulação, para além de aumentarmos aquele líquido sinovial, que existe em grande parte das articulações, não em todas, mas em grande parte, temos também a componente muscular que envolve a articulação. E os músculos funcionam, a energia que vai para os músculos, basicamente a gasolina dos músculos é o sangue. O sangue é a gasolina dos músculos. E se nós deixarmos de mexer um músculo, o aporte de sangue que estamos a fazer àquele músculo, a atividade que estamos a dar àquele segmento é diminuído. E ao ser diminuído, algo que não é irrigado a nível sanguíneo, não é oxigenado e perde a sua capacidade, envelhecendo alguns tecidos e perdendo as suas capacidades. O que acontece com o músculo, acontece com todas as células do nosso corpo. Se não tiverem movimento, se não metermos esta bomba de sangue que nós temos dentro do nosso corpo em movimento e em circulação, se nós não estimularmos essa circulação, porque nós, quando nos movimentamos, aumentamos a circulação sanguínea, a taxa de sangue que é colocada por todo o corpo, nós estamos a levar menos sangue às diversas estruturas, desde os nossos órgãos, à pele, às nossas articulações, fazendo com que essas estruturas percam capacidade, comecem a ter menos oxigenação nesses segmentos e perdendo capacidade, entram num processo de envelhecimento, lá está, entram naquele processo de envelhecimento como fôssemos a caminhar para o fim de linha da vida. Por isso, as pessoas terem noção, se nós pararmos de nos mexer, se o nosso corpo, se o intestino não tiver o movimento necessário, vamos ter um intestino que vai funcionar mal. Se um coração não bater da forma como deve bater, vai funcionar mal. Se o sangue não estiver a circular como deve circular, vamos ter problemas circulatórios, ou seja, tudo que começa a perder movimento acaba por funcionar mal e entrar num ciclo de fim de linha. E é isso que as pessoas têm que perceber e têm que combater. Nós, com o sedentarismo e com cada vez tem-se visto mais, somente nas crianças, estamos a ver pessoas que são muito sedentárias e, ao não se mexerem, estamos a acelerar o processo de envelhecimento, a perda de capacidade funcional dessas pessoas, e estamos a colocar, se calhar, pessoas jovens mais perto do seu fim de linha. Porque só em situações muito específicas é que a imobilidade é fundamental, e mesmo nesses casos as pessoas, quando não podem ser elas a mexer, se existem coisas a mexerem-nas,
por exemplo, no caso dos cuidados intensivos, como temos visto agora na altura do Covid-19, as pessoas têm que ser colocadas numa posição quase inerte, quase próximo, lá está, do fim de linha, para manter só as suas funções vitais para conseguirem recuperar. Mas mesmo essas pessoas, lá está, têm que ter um coração que esteja a bater, têm que ter algum funcionamento, as máquinas às vezes a fazer esse tipo de movimento de circulatório a nível sanguíneo, e existem profissionais da área da enfermagem, da área da fisioterapia, que vão, com esses doentes, fazer alguns movimentos a nível articular, mudá-los na posição da cama, porque aquela posição mantida durante muito tempo vai levar a problemas graves a nível de pele, nomeadamente as úlceras de pressão, problemas de rigidez muscular e articular que depois são muito difíceis de controlar, a drenagem do pulmão também é mais deficitária, ou seja, mesmo no fim, na parte mais complicada, nos casos de patologia mais grave, estamos a falar nos cuidados intensivos, o movimento é fundamental para evitar consequências mais graves e complicações mais severas nesse tipo de pessoas. Por isso, se nós, nesse tipo de casos, são as pessoas que estão a nível de patologia mais severa que podemos ter, que estão nos cuidados intensivos, o movimento é fundamental. Imaginemos no resto das pessoas que às vezes têm um problema num dedo, que está bem que para muitas pessoas um problema no dedo pode ser um grande problema, mas fazem logo usam quase aquele problema como uma desculpa para não se mexerem. E o que eles não sabem é que aquela desculpa que eles estão a utilizar estão a estragar o seu corpo, estão a debilitar outras estruturas que depois, mais tarde, vão ter as consequências disso. José, há patologias como o caso de, por exemplo, pessoas com problemas cardíacos ou pessoas com hipertensão, que fogem um bocadinho ao exercício porque têm medo que o exercício em excesso pode os prejudicar. Essas pessoas são aconselhadas a praticar exercício? É benéfico ou não? Claro que sim, Patrícia. Agora agora falaste bem, na questão de, mais uma vez, lá está, a dose. Nem a mais, nem a menos. Como o Bruno tem referido até agora, o facto de estarmos quietos não nos vai possibilitar nem a manter a nossa saúde, muito menos aumentá-la. Pelo contrário, só está mesmo a reduzir a saúde que temos em nós. Em situações já com patologias associadas, como o caso de hipertensão, diabetes, ainda há um bocadinho esse mito de que não se deve fazer exercício físico, ou quando fazer de baixa intensidade. Aliás, quando nós vemos até as próprias entidades que regulam o desporto a nível mundial, se nós formos a ver as guidelines que são lançadas, todas elas falam no mesmo. Intensidade moderada, cerca de 60 a 90 minutos no mínimo por semana, fazer pelo menos de dia sim, dia não, etc. Isto, estamos a falar de guidelines, estamos a falar, no fundo, o medicamento, mas muito, muito por baixo, porque não sabemos, da mesma maneira que nós podemos estar a receitar um paracetamol a uma pessoa, por exemplo, de 500 miligramas, não podemos estar a falar, para a outra pode ser só suficiente 250. Isto vai depender de pessoa para pessoa. O exercício é igual. O exercício, nós não podemos colocar 30 minutos todos os dias para todas as pessoas, quando se calhar para algumas pessoas 20 minutos já vai ser o suficiente, 30 minutos já vai ser demais. Da mesma maneira que pessoas que já têm uma boa tolerância ao exercício físico, fazer 30 minutos pode não ser o suficiente, 45 minutos pode não ser suficiente, 1 hora pode ser o ideal. Isto para chegar aonde? Não só as pessoas devem fazer o exercício físico, independentemente da patologia que está associada, desde que, mais uma vez, o profissional se dirijam a um profissional que lhes possa adaptar o exercício à sua patologia, às suas condições, de modo a promover o melhor bem-estar a essa pessoa. Pessoas com hipertensão, pessoas com diabetes, claro, não vou fugir aqui à questão, claro que têm alguns cuidados a ter, principalmente durante o exercício físico e efeitos agudos ao exercício físico. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma pessoa hipertensa. Se o exercício for muito vigoroso, a resposta aguda ao exercício é um efeito hipotensivo.
Se for muito, um treino muito intenso, essa hipotensidade poderá fazer a pessoa sentir tonturas, desmaios, vômitos, etc. E lá está, tem que se adequar este exercício, tem que se adequar a prática ao limiar em que a pessoa está, para a pessoa acabar o treino e se sentir bem com ela própria e, ao mesmo tempo, durante o treino, podemos estar a promover o bem-estar à pessoa. Portanto, não há desculpas para não nos movimentarmos com patologia cardíaca, com hipertensão. E quanto o José tocou um bocadinho nas questões das doenças metabólicas, de que forma o movimento pode ajudar a reverter ou melhorar certas doenças metabólicas? O José estava a falar bem a nível da diabetes e da hipertensão. Já existe até um plano nacional relacionado, nomeadamente nos diabéticos, em que já colegas do José, tal como nós também temos aí na clínica a nível da prescrição de exercício, pessoas com diabetes já têm nos centros de saúde consultas com alguns profissionais da área do exercício para prescrever esse tipo de terapia. É quase como se fosse uma terapia, lá está. Já perceberam a nível na área com os estudos que têm feito que a terapia pelo movimento, a terapia pelo exercício adequado àquela pessoa é fundamental. Quando estamos a falar nos diabéticos, estamos a falar muito na regulação dos níveis de insulina, que são produzidos a nível do exercício. Na hipertensão, a própria atividade muscular, algumas hormonas que são libertadas com a atividade muscular, a própria reeducação cardíaca que é feita e a adaptação ao esforço que é feito leva a ter também alguns efeitos na área da hipertensão. O efeito que o exercício que o movimento tem a nível do sistema nervoso autónomo, que é um sistema quase imperceptível, as pessoas não conseguem controlar, é algo que é inerte ao ser humano. Nós não conseguimos ter um controle direto sobre o sistema nervoso autónomo, mas através do exercício conseguimos regular a sua atividade e esse sistema nervoso tem um efeito na atividade da musculatura das artérias, porque as artérias também têm músculo à sua volta e faz com que haja uma regulação dessa atividade muscular das artérias, ajudando também a controlar, lá está, os efeitos hipertensivos. E outro fator está muito relacionado com a parte da gordura. Nós sabemos que muitas das pessoas que têm hipertensão têm tendência muitas das pessoas que têm excesso de peso têm tendência a ter hipertensão. Há pessoas com hipertensão que não são obesas, mas aí lá está mais relacionado com outros tipos de situações. Mas uma grande porcentagem das pessoas que têm excesso de peso têm hipertensão, até derivado do acumular daquelas placas de gordura por dentro das artérias, que altera a morfologia da artéria e torna-as mais grossas, e com a passagem do sangue, a tensão provocada dentro da artéria é maior. Por isso, através do exercício, vão conseguir regular o peso, controlar o peso e melhorar esses níveis de hipertensão. Estamos a falar, claro, que há situações graves de diabetes, principalmente nos diabéticos tipo 1, que são diabéticos desde que nasceram, não é uma diabetes adquirida como a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 terão que ter sempre uma terapia de medicamento coadjuvante ao exercício, nomeadamente com as canetas de insulina. Até agora, com o avanço da tecnologia, aqueles botões de controle que nós vemos muitos diabéticos a usar, somente no ginásio, o José também estará mais por dentro disso que eu, que eles, através de uma aplicação no telemóvel, com os medidores específicos, conseguem fazer um controle dos níveis de insulina e dos níveis de glicemia que eles têm ao longo do exercício para conseguirem se autorregular. Por isso, mas nos casos menos graves, ou seja, especialmente nos diabéticos tipo 2 e nos casos de hipertensão, que não estão com uma hipertensão completamente descontrolada, o facto de estimularmos o movimento, estimularmos o exercício, podemos estar a evitar que a pessoa esteja a introduzir toxinas dentro do organismo a longo prazo. Não quer dizer que a pessoa deixe logo de tomar os seus anti-hipertensivos ou os seus medicamentos para a diabetes. Não, as pessoas, numa fase inicial, ainda vão ter que tomar isso, porque
estão desreguladas, mas com a prática depois do exercício vão se calhar ver que podem reduzir aquela medicação. E depois passa-se também um pouco com a nossa área a nível da dor e de outras patologias. Nós, quando colocamos mesmo este tipo de título do movimento do melhor medicamento, é para também várias pessoas também um pouco a pensarem que se nós temos algo em nós, no nosso corpo, que nos permite que através do movimento, que através de alguns exercícios específicos, que através de algum tipo de trabalho, conseguimos controlar a nossa saúde e conseguimos controlar algumas doenças que nós temos, e alguns tipos de problemas que nós temos, nomeadamente a dor, e é algo que é nosso, ou seja, está no nosso organismo, que é o movimento, através do nosso corpo, não é nada externo. Não faz sentido estarmos a optar por um paracetamol ou por um Brufen, ou por um anti-inflamatório qualquer, ou por outro tipo de medicação, em detrimento do movimento. Não, o movimento é o vosso corpo. A medicação é externa, é uma toxina que vocês estão a meter externa ao vosso corpo para dentro do vosso organismo. E vocês têm a ferramenta, que é o vosso próprio corpo, que podem tratar essa patologia, essa doença, utilizando apenas e só o vosso corpo, sem estarmos a recorrer a toxinas que depois, a curto prazo, podem têm efeito, um analgésico tem efeito em muitas situações a curto prazo, um anti-inflamatório também, mas se calhar, se começarmos a abrir os espectros para um médio e longo prazo, se calhar tem muitos efeitos adversos que acabam por ser contraproducente à própria saúde da pessoa, que podia ser evitável se as pessoas tomassem também um bocado de consciência que se fizessem os exercícios que às vezes são propostos, que se procurassem às vezes também especialistas na área do exercício para os acompanharem, era evitável tomarem esse tipo de medicação, porque nós às vezes costumamos dizer, o tratamento que nós, especialmente agora falando um pouco mais da área da fisioterapia, o nosso tratamento que nós fazemos na Marquesa ou no gabinete ou no ginásio da clínica, com um exercício adaptado à condição clínica, é apenas e só um estimulador, é um botão para ajudarmos, é um guia para o corpo da pessoa. As pessoas vêm à consulta, estão ali 1 hora connosco, ou 1 hora e meia, não interessa, às vezes 2 vezes por semana, mas depois têm mais não sei quantas horas ao longo do resto da semana em que não estão a fazer nada. Por isso, não podem estar à espera que ali naquele momento vai tudo se resolver. Não, nós ali damos uma grande ajuda, porque nós, com os conhecimentos que temos os targets para irmos aos pontos específicos para ajudar o corpo a fazer o processo de autocura ou de autorregeneração. O nosso corpo tem capacidade de o fazer. Nós promovemos essa autorregeneração do organismo, mas depois há todo um trabalho que as pessoas têm que fazer em casa e nomeadamente no exercício. E é aqui que observamos muita falha e o José na área do treino também se dizer que vai haver esse tipo de problemas, somente no treino personalizado, que normalmente são sessões que, como têm outro tipo de qualidade, também têm um valor mais elevado, as pessoas acabam por não fazer todos os dias, fazem 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e depois o resto da semana não fazem nada. E às vezes é este tipo de trabalho é esta dificuldade que nós temos, porque as pessoas acabam por ser resistentes a fazerem movimento, a fazerem algum tipo de exercício, e o exercício é fundamental. Podemos dizer que se calhar o exercício em uma parte das patologias é 80% do tratamento delas. E se elas se rejeitam esses 80%, sobra 20% para os ajudar e torna-se muito complicado, se calhar, resolver alguns problemas. Temos falado muito do corpo, não é? Sim, diz. Permites-me só acrescentar dois apontamentos em relação àquilo que o Bruno disse, e bem, acrescentar que, por exemplo, em relação à diabetes, quem é diabético tipo 2, e estamos a falar que é cerca de 90% da população diabética, ou seja, apenas 10% é que é diabético tipo 1. Quem é diabético tipo 2, com mudança de hábitos alimentares, com mudança de hábitos também em relação ao exercício físico e um descanso adequado, as pessoas podem não só reduzir de forma aguda a medicação que estão a fazer, como de forma crónica poderá vir até a deixar
de ser necessário a toma da medicação. Ou seja, não gosto muito da palavra cura, mas no fundo, se com bons hábitos alimentares e exercício físico, acaba por ser meio caminho andado para termos a tal cura em relação à diabetes. Em relação à hipertensão, só acrescentar aqui um aspecto. A hipertensão, de facto, como um efeito agudo ao exercício físico, passa para um estado de hipotensão. Este estado agudo, ao longo do prazo, passará a ser, no fundo, um resultado ou um efeito crónico. Mais uma vez, poderá ser a cura também para a hipertensão. Só de referir aqui em relação ao exercício físico, quando eu falei em relação às guidelines, em que é preciso, em que falam em meia hora, 45 minutos por cada sessão, nós aqui, em relação à intensidade, temos que ter alguns aspectos um bocadinho a ter em conta. Isto porquê? Durante o exercício físico, o treino de força em particular, são tipos de treino que não promovem a hipotensão, mas pelo contrário aumentam ainda a tensão arterial. Ou seja, há uma maior contração muscular, uma maior rigidez, assim podemos chamar. Essa mesma rigidez vai fazer com que as próprias artérias diminuam, a parte vascular reduza de tamanho, e por isso mesmo, para conseguirmos manter a circulação sanguínea, acaba por ser necessário aumentar a tensão nas artérias e na parte circulatória, para poder chegar o sangue a todo lado. Isto, mais uma vez, e durante o treino, tem que ser controlado, porque se a pessoa já é hipertensa, se o próprio exercício, isto durante o exercício físico, se promove ainda mais a hipertensão, não esquecer que promove a hipotensão só no fim, isso como um efeito agudo, durante o treino, com a sua resposta de hipertensão, a necessidade de controlar o volume e a intensidade do exercício é redobrada. A necessidade de conseguirmos prescrever esse exercício tem que se ter muita atenção, principalmente em situações dessas. Mas, no fundo, lá está, isto não é um entrave para a pessoa fazer exercício físico, é sim uma necessidade de passar a informação ao profissional do exercício físico, para que o mesmo durante o treino e quando estiver a programar o treino, tenha em atenção todos esses aspectos, para podermos, mais uma vez, estar a fazer o bem e não o mal. Muito bem. Ia perguntar, esta pergunta pode ser para os dois, já que acaba por abranger um bocadinho as duas áreas. Ia perguntar, mas afinal o que é uma artrose? Isto é, as pessoas dizem: eu já trabalhei muito, já desgastei as minhas articulações. A artrose é um excesso de trabalho, foi um excesso de movimento, portanto, o movimento poderá também ser algo menos bom. Queria ter um bocadinho a visão das duas partes. Bruno, o que me dizes? Assim, a artrose é apenas e só um processo degenerativo ou de desgaste da cartilagem e, por vezes, da parte mais superficial do osso, seja em que articulação for. Há bocado o José estava a falar do líquido sinovial. Esse líquido sinovial vai-se perdendo, a cartilagem vai perdendo capacidade, porque a cartilagem também é hidratada por esse líquido, é alimentada por esse líquido sinovial, e vai-se deteriorando e vai-se perdendo. Às vezes até há pessoas que podem ter artroses por falta de mobilidade, ou seja, porque como fazem pouco movimento, ao fazerem pouco movimento, lá está, o líquido sinovial não é produzido, e sempre que fazem algum movimento, para além da parte muscular, que não está preparada porque eles não a trabalharam, a articulação vai sofrer a carga toda, e como não está com as suas capacidades, com as suas melhores capacidades, vai acabar por se deteriorar e vai começar a fazer pequenas lesões na cartilagem. Por isso, respondendo um pouco à tua pergunta, eu acho que
quando as pessoas dizem, eu já trabalhei muito, por isso é que tenho artroses. A nível articular, não podemos associar tanto que é por excesso de trabalho que há a artrose. Se calhar é por excesso de carga naquela articulação específica, porque o corpo não estava preparado para, se calhar, o nível de trabalho e o nível de carga que fizeram. José, se calhar então a artrose é um mau treino, é isso? É um mau uso? Exatamente, é aí que eu gostaria também de completar. No fundo, é exatamente o que o Bruno estava a dizer. Não é necessariamente o excesso de uso, e voltando ao que eu disse no início, é o excesso de uso mal executado. Ou seja, mais uma vez, e a artrose é uma doença que um quadro clínico que nós podemos mostrar de facto como o exercício físico não é só fazer 3 séries de 10 repetições de um determinado exercício. É exatamente o contrário. Isto porque o exercício, mais uma vez, não faz necessariamente bem. O exercício bem feito é que faz bem. Okay? E é importante que as pessoas tenham um bocadinho esta noção. A artrose não é, ou acaba por não ser, poderá ser pela falta de uso, como o Bruno disse, não havendo movimento, acaba por haver ali rigidez a nível articular, isto a longo prazo, como é óbvio. Quando está associado ao movimento, geralmente está associado ao movimento executado de forma incorreta e também com cargas não ajustadas, porque geralmente poderá não estar ajustado a amplitude do movimento, ou melhor, dentro do perfil de resistência a que a amplitude do movimento do nosso utente está necessariamente, que tem em posse para poder fazer o exercício. E como tal, não tem necessariamente a ver com o excesso de uso, mas sim com a carga e com a execução incorreta do exercício. Não há mesmo desculpas para não se movimentar. Em relação a isso, por causa das artroses, podemos dar aqui um exemplo. Saiu há uns tempos um estudo que as pessoas têm tendência a pensar quem corre, eu puxando agora aqui um bocado a brasa da sardinha da corrida, quem corre muito e longas distâncias tem mais predisposição para ter artroses, especialmente nos joelhos e tornozelos. Fizeram um estudo em que pegaram uns atletas, lá está, pessoas que têm o corpo preparado para a intensidade que depois colocaram, que fizeram dezenas e dezenas e dezenas de maratonas. Estamos a falar da distância de estrada mais longa, para além depois das outras maratonas de estrada, mas isso são outro tipo de provas. Eles fizeram mais de 50 maratonas ao longo de toda a sua vida, e quando chegaram à idade dos 70, 80 anos, quando comparadas com outras pessoas da mesma idade e com um estilo de vida mais sedentário, eles não apresentavam praticamente nenhum desgaste, apresentavam o desgaste articular normal da idade, mas tinham as articulações muito mais preservadas do que as outras pessoas que eram sedentárias. Por isso, como veio o movimento ou o excesso de treino ou excesso de movimento, não é isso que provoca as artroses. O que provoca as artroses, lá está o que o José estava a falar, às vezes é darmos uma carga excessiva, uma carga errada num determinado ponto, e estamos a falar de uma coisa global. Podemos falar mais segmentar somente a nível da coluna, uma postura mantida ao longo do tempo de forma errada pode favorecer algum tipo de desgaste articular a nível da coluna, e na anca igual. Ou seja, o nosso próprio corpo pode adotar posições que nós não nos vamos apercebendo ao longo do tempo, que faz com que certos e determinados pontos da articulação acabam por ser sobrecarregados e vão perdendo essa capacidade. E ao perderem essa capacidade, vão-se deteriorando, e daí depois é que vem as artroses. Mas lá está, com exercício, com movimento e com algum tipo de atividade, conseguem não só lubrificar, entre aspas, as suas articulações, vão melhorar a sua capacidade muscular, porque o nosso corpo, se nós tirarmos a parte muscular e as artérias e tudo mais, se pegarmos o nosso esqueleto apenas, ele não se suporta em pé. Ele não tem suporte. O que dá suporte, o que dá estrutura ao nosso corpo é a parte muscular, em conjunto depois com as artérias, com os nervos e com a faixa, essencialmente. Mas a parte muscular tem aqui um grande papel, somente quando estamos a falar depois na parte dinâmica. Por isso, se nós
não cuidarmos bem dela, e a única forma de cuidar bem do músculo é pô-lo a mexer, porque é para isso que ele serve. Se o músculo fosse feito para estar parado, era um osso, não era um músculo, por isso é que ele tem propriedades elásticas e contráteis. A única forma de tratarmos bem do músculo é pô-lo a trabalhar, e pô-lo a trabalhar é através do movimento. E por isso, com o músculo mais bem preparado, as articulações acabam por estar mais bem protegidas, o corpo acaba por estar mais forte e a sobrecarga articular é menor, e daí vem menos problemas depois a posteriori. Bruno, falaste há um bocadinho da dor aguda, mas no caso de pessoas que tenham dores crónicas, que tenham dor já há muitos anos, sempre na mesma estrutura, o movimento continua a ser o melhor medicamento? Eu não percebi o início da pergunta. Estava a dizer, inicialmente nós falamos da dor aguda. Uma pessoa que tem uma dor aguda, portanto, conseguimos, através do movimento, quebrar as vias da dor e desta forma inibir a dor. E no caso de pessoas que tenham dores crónicas, que já tenham dor há muito tempo, num determinado segmento do corpo, esse movimento também, o dar movimento a essa estrutura também poderá ser um medicamento? As bases fisiológicas ou neurofisiológicas da dor crónica são um pouco diferentes da dor aguda, porque aí já estamos a falar de alterações mesmo a nível cerebral, muitas das vezes, em que os níveis de percepção de dor acabam por estar modificados, ou seja, a pessoa começa a ter uma percepção de dor exagerada, ou seja, um pequeno estímulo que antes, se calhar, não dava dor, quando esse estímulo começa a ser repetitivo, é uma coisa que estivemos a trilhar a porta constantemente, a dor, se calhar, ao início é pouca, mas depois vai começar a aumentar, até que o mesmo estímulo acaba por dar uma percepção de dor diferente. E na dor crónica é isso que acontece. Aquela estrutura que está ali constantemente a enviar ao cérebro impulsos de dor constantes de baixa intensidade, com o passar do tempo, vai promover algumas alterações e a pessoa começa a ter uma percepção de dor aumentada. Aquela situação da teoria que nós chamamos de teoria da comporta da dor, que está relacionado com o movimento ir concorrer com as zonas com as vias de dor, que a parte que envia a informação nervosa da dor, mantém-se viável nessa situação. Se calhar o efeito não é tão imediato e tão visível logo a curto prazo como é numa dor aguda. Mas depois aí entra todo um outro mecanismo a nível de neurotransmissores, que o movimento, quando nós precisamente se intensificamos um pouco mais o exercício, a própria libertação de endorfinas e da serotonina, que é produzida pela parte quando fazemos movimento, principalmente quando fazemos algum exercício de alguma intensidade, todo esse movimento, toda essa atividade vai produzir endorfinas, e as endorfinas acabam por ser, e a serotonina tem um grande componente na regulação da percepção da dor. Ou seja, aí temos que entrar com outro tipo de mecanismos que são mecanismos mais a nível corticais, a nível do cérebro, que fazem com que essa percepção de dor que a pessoa que tem dor crónica está aumentada, começa a reduzir e ela começa a se sentir melhor. Para além de que uma parte das pessoas que têm dor crónica também já têm um estado depressivo associado, mesmo que às vezes seja subdiagnosticado, associado a esse tipo de dor, porque é uma dor limitativa e que está a complicar a sua vida normal, e é o movimento repetido, a prática de exercício, mesmo a própria socialização com as pessoas, porque nós precisamos de movimento para nos socializarmos com os outros. Quem pensar que é só através das redes sociais que socializamos com as pessoas, depois vai perceber que se calhar não é bem assim. Nós precisamos de movimento para vivermos na sociedade, somos seres vivos. Nós, desde que o ser humano apareceu, desde a altura dos macaquinhos, que o movimento foi sempre necessário para caçar, para a sua própria sobrevivência. Por isso, o movimento é necessário. E as pessoas, quando entram em estados depressivos, tendem a refugiar-se e a resguardar-se de se mexerem. Ficam mais quietas em casa, mais apáticas, com menos atividade. E ao promovermos esse tipo de movimento e promovermos a atividade,
estamos também a melhorar a parte psicológica, a parte neuropsicológica, e que vai depois ter influências secundárias a nível da percepção da dor. Porque quanto mais a pessoa estiver psicologicamente mal, mais a dor é exacerbada. Porque nós, se calhar, há dias que nós temos aqui uma dor, mas estamos bem, estamos felizes e aquela dor passa-nos despercebido. Se nós estivermos mal, aquela dor vai ser colocada num patamar muito superior e é exatamente o mesmo problema. José, entramos agora no campo superior, portanto, os problemas do andar de cima. E quanto ao stress, José, o exercício, o movimento poderá, de certa forma, ajudar? Ou o facto de eu não conseguir chegar ao meu objetivo ou fazer o exercício como eu gostaria de fazer pode-me provocar ainda mais stress e não ser benéfico para mim? Sim, realmente isso aí acaba por também acontecer. Repara, o Bruno até agora falou na serotonina e principalmente na questão no que diz respeito à ânsia e das endorfinas em relação ao estado anímico das pessoas, e o próprio exercício físico acaba por ser também um estimulador para a produção principalmente da serotonina, que no fundo, lá, e não sei se foi isso referido pelo Bruno, acaba por ser uma substância que acaba por estar muito envolvida com o sentir-se bem, com a alegria no fundo das pessoas. Se não há exercício físico, se não há movimento, não há libertação de serotonina, e ainda o problema de não haver essa produção acaba por acarretar as pessoas sentirem-se mais em baixo, manterem-se mais em casa. Isto no fundo é quase o efeito bola de neve. As pessoas já não saem, sentem-se pior, acabam por sair ainda menos, e isto tudo acaba por ser durante dias, semanas, neste sentido. O que nós temos que fazer, e o exercício físico acaba por ser um estimulador nesse sentido, é reverter esse sentido da bola de neve. É fazermos exatamente o contrário, é tentar que as pessoas saiam para fazer exercício físico, façam o exercício físico, aumentem os seus níveis e concentrações de serotonina e endorfinas, sentem-se melhor com elas próprias, e no dia a seguir vão-se sentir mais motivadas para praticar o exercício físico. Em relação ao segundo aspecto que tu falaste, em relação ao alcançar dos objetivos, um dos problemas que o mundo do exercício acaba por passar é precisamente o alcance desses objetivos. E isto aqui nós quase conseguimos dividir a população em duas metades. Uma população mais jovem, em que o objetivo do exercício físico passa por níveis estéticos, seja emagrecer, seja aumentar massa muscular, ou ter os abdominais, ou outros grupos musculares mais definidos, tudo acaba por envolver a parte mais estética. Uma parte mais adulta e até idosa, que aí sim a estética já não passa sequer pelas ideias das pessoas. O que lhes interessa é ter funcionalidade, é as pessoas poderem fazer o seu dia-a-dia, poderem fazer as atividades que fazem diariamente de forma autónoma e segura ao mesmo tempo. As pessoas têm que se sentir confiantes para fazer as suas atividades. E isto leva-nos a um problema. Porquê? Principalmente na população mais jovem, que deveria ser a população que deveria praticar mais exercício físico para promover o seu bem-estar ao longo de toda a sua vida, já que, e se nós formos a ver toda a estatística, a população mais idosa acaba por ter mais problemas associados, seja coronários, seja hormonais, têm sempre já uma doença, ou seja, acabam por não ser 100%, se assim lhe quisermos chamar, saudável. Acabam, como não são saudáveis, as pessoas de maior idade acabam por preocupar-se mais com a parte funcional. Quem é mais jovem, parte estética, qual é o problema? Implementa objetivos extrínsecos em relação a si próprio. Isto é, eu vou para o ginásio para emagrecer, para ter os abdominais definidos, porque vi um determinado
rapaz, um determinado homem, em que foi tirar fotografias para o Instagram, para as redes sociais, para uma revista até, se for uma pessoa famosa, e aquele look, aquela aparência acaba por ser bonita, é uma pessoa que acaba por dar nas vistas. Então o meu objetivo não é para mim, mas sim eu atingir o patamar que aquela pessoa já atingiu. Isto sem ter em conta que todos nós somos diferentes e as nossas respostas fisiológicas são completamente diferentes. Ou seja, aquilo que uma determinada pessoa atinge, eu posso nunca na vida, com todo o esforço e dedicação, chegar àqueles objetivos. E por isso, também ser a população mais jovem, e parece um bocadinho contrassenso, mas acaba por ser, em termos percentuais, menos praticante de exercício físico do que propriamente os mais idosos. Porque os mais idosos, cada vez mais, estão melhor informados e acabam por perceber que o exercício físico lhes faz bem à saúde e acabam por nos procurar, a nós, profissionais do exercício físico, para se mexerem. Já os mais jovens querem objetivos que sejam aqueles específicos, que são extrínsecos a si, enquanto os mais idosos que são intrínsecos. Eu quero hoje conseguir fazer uma caminhada até a casa da minha filha, por exemplo, ou dos meus filhos, quero conseguir pegar nos meus netos, quero conseguir fazer o almoço para toda a família. Não é um objetivo intrínseco e não em relação aos outros. E o que leva a isto é que a população mais jovem cada vez mais desista da prática do exercício físico, porque os objetivos não se atingem de uma forma rápida, ao fim de 2, 3 meses, para eu poder ir ainda a tempo para a praia, em que as pessoas começam a praticar exercício por fevereiro ou março, em que tem ali uma margem até julho, agosto, para poder ir para a praia, e depois passa a época da praia e se esquecem. Isto, no fundo, é isto que leva um bocadinho à desistência e da prática do exercício físico ainda nas populações mais jovens. Estamos a chegar ao final do nosso fórum. Espera, não vou despedir-me, Bruno, calma. Eu só queria pedir... Aqui uma coisa porque lembrei-me agora quando eu já estava a falar da população mais idosa. Só um segundo, queria pedir a quem nos estava a ouvir, se tivessem alguma questão, para começarem a escrever, para nós podermos dar resposta. Quem nos está a ouvir, isto aqui acaba por ser um diálogo a 3, mas são bem-vindos. Se alguém tiver alguma questão a colocar ao Bruno ou ao José, estejam à vontade para o fazer. Diz, Bruno, agora sim. O José está a falar aqui um bocado na população idosa e pegando no título e na população idosa, estavam a lembrar aqui de um exemplo que era muito interessante de dar e de falar aqui um pouco de uma coisa que tem-se vindo a observar cada vez mais. Há muitos anos atrás, quando estávamos a falar de um Portugal mais rural, mais do campo, a percentagem de patologias, desde a hipertensão, problemas de artroses, ou todo o tipo de patologias derivadas da imobilidade, eram muito menores do que são hoje em dia num Portugal mais citadino. E se nós compararmos, se calhar, às vezes vemos pessoas idosas que envelhecem na cidade com um estilo de vida mais fechado e com menos movimento, que elas restringem-se mais, estão mais por casa, quando às vezes comparam-se, eu tenho 70 anos e já não estou com cheio de dores e não me consigo mexer. E a minha amiga que mora no campo, que passa o dia na horta e no campo, passa o dia a cavar e não se queixa de nada. Se calhar está na altura também das pessoas olharem para a população que ainda está no meio rural, perceberem que se calhar o porquê das pessoas que passam um dia a tratar do campo, para além de terem um objetivo que também é importante na população idosa, o facto de terem um objetivo que é tratar do terreno e dos animais, mas aquela atividade que eles têm todos os dias e às vezes até bastante exigente, faz com que o corpo deles estão muito mais bem preparados e têm um envelhecimento muito mais ativo e a sua esperança média de vida às vezes até é muito mais elevada e com melhor qualidade de vida do que a população que envelhece na cidade. Isso deve levar as pessoas também a pensar porque é que será isso.
para além da alimentação ser muito mais caseira normalmente, mas se calhar não é só a alimentação, se calhar o facto das pessoas estarem muito mais ativas e mexerem-se muito mais, faz com que as pessoas também tenham esse tipo de capacidade que as pessoas que não o fazem não têm. Por isso, quando eu já estava a falar na parte idosa, lembrei-me desse ponto, porque é importante para as pessoas pensarem o porquê de, se calhar, daqui um nome mais engraçado, a tia Maria, que mora no meio rural, não tem, ou tem algum desconforto, mas tem 88 anda sempre, campo, queixa-se, mas anda. Tem 88 anos e anda no campo a cavar batatas, e se calhar uma outra tia que mora na cidade já tem 70 e que já mal se mexe e que diz que foi porque trabalhou muito, mas se calhar a outra também trabalhou muito durante a vida e se calhar agora está muito melhor porque manteve-se ativa até ao fim da vida. Exatamente. Bruno, e já agora, também completando um bocadinho essa ideia, nós temos que nos lembrar da diferença que acarreta este tipo de população. Repara, uma população, a tia Maria que mora no campo, se quer ir a um mercado comprar 1 quilo de arroz ou 1 quilo de batatas, tem que ir a pé, geralmente. Enquanto a nossa outra tia Maria que mora na cidade, até se morar, por exemplo, num apartamento, até para ir ao primeiro andar, acaba por subir de elevador e não subir as escadas. Ok? E aqui é que está a diferença o que eu vejo como principal diferença entre os dois meios. Não necessariamente que tem a ver com a prática não é necessariamente do exercício físico, mas da atividade física que tem durante o dia. A pessoa que está no campo, como tu disseste bem, acaba por passar o dia de forma mais ativa do que propriamente a pessoa que mora no meio citadino. E estas pequenas diferenças, isto em populações, principalmente em populações idosas, a pequena diferença entre subir as escadas ou ir pelo elevador faz toda a diferença. E quando nós formos a somar, se todos os dias a tia Maria na cidade, se tiver que subir 20 escadas, não parece nada. Mas se multiplicarmos isto todos os dias do ano, vejamos a diferença do que foi este ano para aquele ano em que a pessoa não fez rigorosamente nada e que passava a vida era a subir de elevador e quando tinha que se deslocar, deslocava-se de táxi ou de carro ou de autocarro em vez de ir a pé. Okay? E a diferença, eu penso, e depois em relação às patologias, acabam por ser patologias de maior gravidade quando são populações rurais do que propriamente as populações mais citadinas. Uma pessoa, se calhar, na cidade, por ter uma unha encravada, e isto de forma de brincadeira, mas por ter uma unha encravada já tem ali um grande problema. E se nós formos a ver ao meio rural, é preciso quase cortar a mão fora para dizermos que temos ali um problema. E isto acaba por ser em tom de brincadeira, mas é realmente o que acaba por se passar. E em relação à população idosa, é esta a diferença maior que eu vejo que existe. Bruno, mesmo em contexto médico, hospitalar, dos pós-operatórios, cada vez se opta mais por um período de imobilização muito mais curto. Já estão atentos a esta questão do movimento como sendo o melhor medicamento? Sim, nós a nível hospitalar e nos pós-operatórios especialmente temos uma situação que é chamada síndrome de imobilidade. O síndrome de imobilidade é basicamente uma consequência de longos períodos de imobilização. Estamos a falar de um déficit de aporte de oxigênio, mesmo a própria pele perde as propriedades elásticas que a pele tem, porque a nossa pele tem elasticidade e tem movimento nós temos que ter movimento por baixo da pele, as várias superfícies têm que conseguir deslizar umas sobre as outras para conseguirmos ter um movimento como deve ser. Para além do aporte sanguíneo, o componente articular começa a ficar muito limitado, porque começamos a ter quase uma calcificação da parte ligamentar e da parte tendinosa, que começa a ficar com muita rigidez. Por isso, eles, para evitar este tipo de síndrome, cada vez mais estão a apostar no pós-operatório, ter logo movimento no imediato.
As próteses de anca são uma situação que evoluiu bastante. Antigamente as pessoas com uma prótese na anca estava semanas deitada na cama até conseguir se levantar. Neste momento eles praticamente passado poucas horas já estão de pé, com apoio, mas já estão de pé, porque é fundamental começar a trabalhar esse tipo de situação. E depois, mesmo ligamento do joelho, a cirurgia. Às vezes na cirurgia da coluna é onde ele ainda está um cravo muito grande de movimento, também porque são áreas mais sensíveis, as pessoas também têm mais medo, mas mesmo aí nesses casos há atividade muscular que nós conseguimos introduzir para proteger já e para começar a trabalhar aquela articulação sem induzir movimento na região que foi operada, porque com um trabalho muscular isométrico nós conseguimos fazer este tipo de atividade, por isso, mas onde eu vejo que ainda há uma maior restrição é na parte das cirurgias da coluna, é que eu ainda vejo muita limitação, que custa ainda começar logo no pós-operatório a trabalhar. Nas restantes, a nível ortopédicas, há de tudo, claro que há profissionais que não recomendam logo e depois as pessoas vão ter as consequências mais tarde, mas depois já é tarde para perceber isso, mas quando cada vez mais estão a fazer a intervenção logo no imediato. Isso também tem a ver com o paradigma que se foi modificando, mesmo no caso, por exemplo, não falando agora no pós-operatório, mas no caso, por exemplo, de uma entorse, de uma ruptura muscular, outro tipo de lesões traumáticas. Antigamente pensava-se que uma pessoa que fizesse uma entorse num tornozelo tinha que estar a fazer gelo durante não sei quantos dias e com o pé ao alto, sem pôr o pé no chão. E nós hoje sabemos que começar logo no primeiro dia a fazer algum tipo de atividade, manter o corpo ativo, uma pessoa que faz uma entorse num pé, continua a ter braços para trabalhar, continua a ter abdominais para trabalhar, continua a ter quadríceps, isquiotibiais para trabalhar, continua a ter uma série de músculos fundamentais, musculatura intrínseca do pé que tem que trabalhar logo desde aquele dia que faz a entorse. Todo esse trabalho que está a fazer em todo o seu corpo está a potenciar a recuperação e a regeneração daquela estrutura. E ainda como falando aqui nesta parte traumática, uma situação que ficou sempre na memória de uma orientadora de estágio ainda no curso de fisioterapia em Guimarães, que na altura era fisioterapeuta do Vitória. Ele tinha um jogador que tinha feito uma ruptura muito grande do adutor a 2 semanas da final da Taça de Portugal contra o Benfica. E era um jogador importante. Eles disseram, ele vai ter que jogar, ele tem que jogar. E se calhar se fosse antigamente, o que é que eles faziam? Ele, não, é impossível, ele agora vai ter que estar em repouso absoluto, fazer só o controle do processo inflamatório. O que é que eles basicamente fizeram? Fizeram o inverso, meteram na passadeira a fazer a corrida, porque ele tinha uma dinâmica de corrida que não puxava muito para os adutores. Aumentaram especialmente o trabalho de aeróbio, ou seja, aumentar o aporte sanguíneo ao músculo, porque só com sangue é que o músculo recupera. Ele, ao final de uma semana, estava a fazer treino integrado com os colegas para preparar a final da taça e chegou a jogar na final da taça. E lá está, se tivesse ficado parado, o tempo de cicatrização ia ser muito mais demorado, as consequências iam ser muito maiores e eles optaram por fazer o inverso. Movimento, meter o sangue a mexer no corpo, porque é isso que o movimento faz, é meter o sangue a circular, ter as estruturas a receber sangue, porque o sangue é a base da nossa vida, o nosso corpo sem sangue não vive, por isso o que o movimento faz é como se fôssemos pôr uma máquina de sangue a trabalhar e as estruturas a receber sangue para elas serem nutridas, serem oxigenadas e terem as suas capacidades optimizadas da melhor maneira. E a nível do movimento, nós conseguimos ver isso, como falas no pós-operatório, estava a lembrar também aqui na parte do pré-operatório, não só do pós. No outro dia, quando tive a oportunidade de fazer o live sobre a patologia do joelho, também foi feita essa pergunta, em que cada vez as pessoas pensavam que como tinham uma cirurgia marcada, não valia a pena fazer nenhum tipo de movimento ou nenhum tipo de trabalho antes da cirurgia, que agora isso começa aqui por terra, porque sabe-se que quanto melhor o corpo estiver com uma boa mobilidade, com um bom reforço muscular e quanto melhor estiver a articulação que for submetida à cirurgia, melhor depois é a recuperação.
Muito bem. Portanto, não há mesmo desculpas para não nos mexermos, nem se estamos à espera de uma cirurgia, nem se formos sujeitos a uma cirurgia, nem se tiver algum tipo de patologia, nem se eu estiver estressado ou se tiver algum problema a nível psicoemocional. O movimento será sempre, portanto, o melhor medicamento. Para quem nos está a ouvir, que está em casa, que não está a apetecer muito se mexer, porque por muitas razões, porque não tem o seu ginásio, não tem o seu monte, não tem, não tem as condições que deveriam ter para poder se mexer como gostariam. Qual é a mensagem que vocês querem deixar a essas pessoas? Podemos começar com o José, porque foi o Bruno que esteve agora a falar. Sim, a mensagem é muito simples. Não há realmente desculpa nenhuma para a não prática do exercício físico. Já o Bruno referiu e bem uma panóplia de situações em que as pessoas, mesmo num estado clínico, com algumas limitações, conseguem permanecer na atividade física. Não deveria ser agora este período de quarentena, ou mesmo quando terminar, não deveria ser o nosso dia a dia uma desculpa para a não prática do exercício físico. Quanto mais não seja, meia hora, 3/4 de hora, procurem ter sempre algum tempo para treinarem, para fazer algum tipo de atividade que gostem. Isto eu penso que será o ponto fulcral. Tem que ser uma atividade que se sintam bem a fazer, porque se não gostarem, se fazem só porque acham que vai fazer bem, torna-se aqui um bocado complicado de gerir isto a longo prazo. Uma pessoa vai acabar por desistir porque não se sente bem a fazer. Sinta-se bem a fazer, encontre uma atividade que se sinta bem a fazer e faça-o. Não precisa de ser todos os dias, dia sim, dia não, consoante aquilo que lhe apetecer e que tenha tempo para isso. Muito bem, José. Bruno. Eu ia pegar numa situação que eu falei inicialmente. Os bebés na barriga da mãe estão a partir de um certo momento, estão em constante movimento porque se estão a preparar para a vida. Nós, no final da vida, acabamos, quando morremos, vamos em movimento. Por isso, se os bebés, quando nascem, vêm a mexer-se para se prepararem para a vida, se nós morremos completamente inertes, sem movimento, a cada dia que passa sem nos mexermos, não estamos a preparar o nosso corpo para a vida, estamos a preparar o nosso corpo para a morte. Por isso, a decisão é vossa, se querem ter o vosso corpo preparado para a vida ou para a morte. O movimento é a base da nossa vida, é isso que faz circular o sangue no nosso corpo. Quanto mais tempo parados estiverem, mais debilitados vão estar. Mas a decisão é de cada um, e nós só podemos aconselhar. As pessoas é que sabem o que é que querem fazer da vida delas e o que é que pretendem, se querem chegar aos 80 anos e ter força para pegar nos netos e brincar com os netos atrás deles a correr, ou se querem chegar aos 80 anos e estarem numa cama do hospital sem se conseguir mexer. E acho que era essa a mensagem que eu queria deixar no final deste nosso fórum, e acho que foi bastante esclarecedor. Muito bem. Obrigada, José. Obrigada, Bruno. Como o Bruno disse, foi um fórum extremamente esclarecedor. Com certeza ajudou muita gente, tirou muitas dúvidas, mas quem ainda ficou com alguma dúvida ou que vai ver o fórum mais daqui a uns tempos, e então já não estamos em direto, estejam à vontade para enviar as vossas perguntas, para colocar as vossas questões à equipa da Osteoperformance, que são os dois elementos, fazem parte dessa fantástica equipa. Tem a circular aqui embaixo o nosso e-mail. Estão à vontade, estamos aqui para ajudar. Mais uma vez, obrigada, Bruno. Obrigada, José. Obrigado a nós. E pronto, qualquer coisa estamos por aqui. Obrigada a quem nos esteve a ouvir e até breve.